Era uma manhã de sábado como qualquer outra. O sol passava pelas persianas, espalhando uma luz dourada pelo piso de madeira da nossa casa suburbana. O cheiro de café fresco vinha da cozinha enquanto eu terminava de ajudar minha filha mais nova, Emma, com sua lição de matemática. Caroline estava no chuveiro no andar de cima, cantando uma melodia alegre. Na superfície, tudo parecia perfeito. Abaixo disso, no entanto, rachaduras estavam se formando sutis, mas inconfundíveis. A primeira pista surgiu 2 meses antes, quando Caroline anunciou que precisaria participar de mais conferências de trabalho. Ela trabalhava como gerente de contas sênior em uma agência de marketing em crescimento e, embora viagens de negócios não fossem incomuns, sua frequência repentina levantou uma sobrancelha. Ainda assim, eu queria acreditar nela. Nosso relacionamento sempre foi construído sobre confiança, ou pelo menos eu achava que fosse. O comportamento dela também havia mudado. Caroline sempre foi meticulosa com sua aparência, mas agora ela passava ainda mais tempo se arrumando. Vestidos novos chegavam em caixas de lojas online, perfumes caros preenchiam sua penteadeira, e o telefone dela se tornou uma constante em sua mão. Ela justificava isso como parte do seu trabalho. Os clientes esperam uma imagem polida, ela dizia com uma risada desdenhosa. Eu acenei e sorri, mesmo que meus instintos dissessem algo diferente. O primeiro incidente real aconteceu uma noite, quando Caroline estava fora da cidade em uma das suas supostas conferências. Eu estava colocando as meninas na cama quando o telefone dela vibrou na bancada. Caroline nunca deixava seu telefone desatendido, mas naquela noite, ela tinha se esquecido de levá-lo. Meu primeiro impulso foi ignorar. Confiávamos um no outro, ou pelo menos, eu confiava nela. Mas a curiosidade acabou vencendo. Uma prévia de mensagem iluminou a tela. Mal posso esperar para te ver de novo, querido. A noite passada foi incrível. A mensagem era de alguém chamado Ethan. Meu estômago se revirou enquanto eu encarava o telefone. Racionalizações inundaram minha mente. Talvez fosse uma piada ou um mal-entendido. Talvez Ethan fosse um cliente. Eu queria acreditar em qualquer explicação, exceto a óbvia. Não abri o telefone. Em vez disso, coloquei-o em uma gaveta e tentei me concentrar nas tarefas banais da noite: preparar os lanches, dobrar a roupa e pagar as contas. Mas, por mais que tentasse, as palavras na tela queimavam minha memória. Quando Caroline voltou no dia seguinte, observei-a de perto. Ela me beijou na bochecha, sorriu para as meninas e conversou com entusiasmo sobre a conferência. Nada no comportamento dela parecia fora do lugar, mas eu não conseguia afastar a dúvida persistente. Decidi esperar. Tirar conclusões precipitadas poderia destruir algo que ainda poderia ser salvo. Semanas se passaram, mas a sensação não desapareceu. As noites tardias de Caroline se tornaram mais frequentes, suas viagens mais longas. Comecei a notar pequenos detalhes: o leve perfume de colônia nas roupas dela que não era o meu, um chaveiro desconhecido na bolsa dela, e o jeito como ela se esticava quando eu pegava seu telefone. O ponto de ruptura aconteceu numa noite de quarta-feira. Eu estava trabalhando até tarde no meu escritório em casa, terminando um projeto para um grande cliente. Caroline tinha ido para a cama cedo, dizendo estar exausta com reuniões seguidas. Quando fechei meu laptop e me estiquei, notei o telefone dela carregando na mesa ao meu lado. Estava trancado, é claro, mas a luz de notificação piscava insistentemente. Eu hesitei, mas o peso de semanas de suspeitas me empurrou para a frente. Eu sabia a senha dela: era o nosso aniversário. Com as mãos trêmulas, desbloqueei o telefone e rolei pelas mensagens dela. Lá estava. Dezena de mensagens trocadas com Ethan. Não eram crípticas ou ambíguas. Eram explícitas, cheias de piadas internas, planos para o próximo encontro e confissões íntimas. Uma mensagem dizia: odeio ficar me escondendo, mas não consigo ficar longe de você. Estar com o Mark agora parece que estou apenas cumprindo uma rotina. Mark. Esse sou eu. As palavras bateram como um golpe físico. Minhas mãos tremiam enquanto eu continuava lendo. Eles se conheceram em um evento de trabalho há 6 meses e haviam se encontrado desde então.
O caso deles não era apenas físico, era emocional. Ethan era tudo o que eu não era, segundo Caroline, aventureiro, espontâneo e atencioso. Eles até brincaram sobre fugir juntos. Deixei o telefone de lado e encarei a escuridão do meu escritório. Minha mente estava a mil, cheia de perguntas. Como eu perdi isso? Estava eu focado demais no trabalho? Demasiado complacente? A raiva fervia sob a superfície, mas forcei-me a manter a calma. Reagir impulsivamente só daria a ela o controle da narrativa. Se eu fosse confrontá-la, precisava de provas e de um plano. No dia seguinte, comecei a reunir evidências. Fiz backup das mensagens do telefone dela, anotei as datas e os locais das viagens dela e até instalei um rastreador GPS no carro dela. Senti um aperto de culpa por invadir sua privacidade, mas essa culpa era pequena diante da traição que eu sentia. Caroline fez sua escolha. Agora, eu precisava fazer a minha. Nas semanas seguintes, minhas suspeitas foram confirmadas. Ela não estava apenas encontrando Ethan em quartos de hotel, ela estava mentindo sobre eventos de trabalho para passar os finais de semana no apartamento dele. Descobri cobranças no cartão de crédito por jantares caros e presentes que não eram para mim. Cada pedaço de evidência que eu encontrava aprofundava a ferida, mas também fortaleceu minha determinação. Mantei as aparências em casa, fingindo que tudo estava normal. Brincava com as meninas, dava boa noite a Caroline e até ajudava a planejar um jantar para nossos amigos. Mas, sob a superfície, eu era uma tempestade esperando para se desencadear. Eu não queria apenas respostas, eu queria justiça. Caroline havia tirado algo sagrado e pisoteado. Se ela achava que poderia sair impune, estava muito enganada. Eu não sabia como ou quando a confrontaria, mas uma coisa era certa, e isso não tinha acabado. Nem de longe. Os dias seguintes foram um borrão de preparação silenciosa e raiva cuidadosamente escondida. Na superfície, tudo parecia normal. Eu dava um beijo de despedida em Caroline todas as manhãs, enquanto ela saía para o trabalho, fazia o café da manhã para as meninas e as levava para a escola. Mas minha mente estava constantemente girando, planejando meu próximo movimento. Eu não estava apenas planejando um confronto, se estava montando um caso. O primeiro passo foi coletar evidências irrefutáveis. Eu já tinha feito backup das mensagens no telefone dela, mas eu precisava de mais algo que provasse, além de qualquer sombra de dúvida, o que ela havia feito. Comecei a rastrear seus movimentos usando o aplicativo de GPS que eu tinha instalado no telefone dela. Confirmou o que eu já suspeitava. As reuniões com clientes e os eventos de networking frequentemente terminavam em um condomínio de luxo do outro lado da cidade. O endereço coincidia com o de Ethan em uma das trocas de mensagens deles. Uma tarde de sexta-feira, decidi segui-la. Ela me disse que ficaria trabalhando até tarde, mas o GPS contava uma história diferente. Estacionei a algumas quadras do prédio e esperei. O carro de Caroline entrou no estacionamento por volta das 19h30. Eu a observei sair do carro, vestindo um elegante vestido preto que eu nunca tinha visto antes, e desaparecer no prédio. Esperei 1 hora, depois 2. Minha mente estava a mil com pensamentos sobre o que estava acontecendo lá dentro. A imagem de Caroline com outro homem fazia meu estômago embrulhar, mas eu me forcei a manter a calma. Não era hora para decisões precipitadas. Em vez disso, tirei fotos do carro dela no estacionamento e da entrada do prédio. Elas seriam importantes mais tarde. Minha oportunidade de agir veio mais cedo do que eu esperava. Caroline estava planejando um jantar há semanas, uma pequena reunião de amigos próximos e colegas de trabalho. Ela estava particularmente animada com isso, fazendo questão de escolher o menu, decorar a casa e até comprar uma nova louça. Eu me comportei como um marido cumpridor, ajudando-a a preparar tudo e fingindo compartilhar seu entusiasmo. A noite do jantar chegou, e a casa estava cheia de risadas e o som de copos se chocando. Caroline estava em seu elemento, encantando todos com sua inteligência e graça. Ao observá-la, era difícil reconciliar a mulher que eu vi agora com a que eu sabia que me traiu. Mas eu me lembrei de que essa performance dela era apenas mais uma camada de engano.
Passei a semana anterior preparando-me para este momento. Além das fotos e mensagens, imprimi recibos do cartão de crédito dela, que mostravam jantares e estadias em hotéis com Ethan. Eu até contratei um detetive particular, que me forneceu fotos de vigilância dela e Ethan juntos. Tudo estava cuidadosamente organizado em uma pasta, esperando o momento certo. Depois da sobremesa, me levantei e toquei meu copo. Gostaria de fazer um brinde, eu disse, sorrindo para o grupo. Caroline sorriu para mim, claramente esperando um discurso sobre sua hospitalidade. A minha esposa, Caroline, comecei, erguendo meu copo. Uma mulher de muitos talentos, que tem sido minha parceira, minha confidente e meu maior amor. Os convidados murmuraram sua aprovação, e Caroline corou. Mas meu tom mudou enquanto eu continuava. E, como se vê, uma mulher de muitos segredos. Um murmúrio de confusão se espalhou pela sala. O sorriso de Caroline vacilou. O que você está dizendo, Mark? Ela perguntou, sua voz tensa. Eu coloquei o copo de lado e peguei a pasta da mesa. Achei que esta noite seria o momento perfeito para compartilhar algumas coisas que descobri recentemente. Afinal, a honestidade é a base de qualquer bom casamento, não é? Abri a pasta e comecei a colocar as evidências sobre a mesa, as fotos, recibos e cópias das mensagens de texto deles. A sala caiu em silêncio enquanto os convidados se inclinavam para ver. O rosto de Caroline ficou pálido. Mark, pare, ela sussurrou, a voz trêmula. Parar, eu disse, minha voz subindo. Você quer dizer como parou quando decidiu me trair? Quando mentiu sobre cada viagem, cada noite tarde no trabalho. Ela tentou pegar os papéis, mas eu os retirei de seu alcance. Essas pessoas merecem saber a verdade, Caroline. Nossos amigos, nossa família. Elas merecem ver quem você realmente é. A sala explodiu em caos. Alguns convidados tentaram me acalmar, enquanto outros encaravam as evidências em choque. Caroline começou a chorar, implorando para eu parar. Mas eu não havia terminado. Você acha que sou um idiota? E eu gritei. Você acha que eu não percebi a colônia nas suas roupas? As mentiras sobre onde você estava. O jeito como guarda seu telefone como se fosse um segredo de Estado. Eu te dei o benefício da dúvida, Caroline. Eu confiei em você. E isso eu gesticulei para as evidências, é como você me retribuiu. Uma de nossas amigas, Lisa, colocou o braço ao redor de Caroline e tentou levá-la para fora da sala, mas eu bloqueei o caminho delas. Não, ela não vai a lugar nenhum, eu disse. Não até admitir o que fez. Caroline finalmente desabou. Tá bom, ela gritou. Sim, eu traí. Você está feliz agora? Isso é o que você queria? A confissão pairou no ar como um trovão. Os convidados a encararam em silêncio, atônitos. Eu senti uma onda de vingança, seguida por uma tristeza esmagadora. Não era isso o que eu queria, não realmente. Mas era necessário. Olhei para os convidados. Obrigado a todos por virem. Acho que está na hora de irem embora. Lentamente, eles começaram a sair, murmurando desculpas constrangidas enquanto passavam. Caroline afundou no chão, soluçando incontrolavelmente. Quando a casa finalmente ficou vazia, eu me sentei em frente a Caroline na mesa de jantar. Ela me olhou com os olhos vermelhos e inchados. Mark, por favor, ela disse. Eu cometi um erro. Eu te amo. Eu posso consertar isso. Eu balancei a cabeça. Já é tarde demais para isso, Caroline. Você não cometeu um erro, você fez uma escolha. Repetidamente. Não se conserta algo assim. Seus soluços ficaram mais altos, mas eu não senti simpatia. Passei semanas lamentando a perda do nosso casamento, e agora, eu estava entorpecido. Eu já pedi o divórcio, eu disse. Você vai ouvir do meu advogado amanhã de manhã. Ela me olhou, a expressão dela mudando de desespero para descrença. Você não pode simplesmente jogar tudo fora, ela disse. Nós temos uma família. Não, Caroline, eu disse,
me levantando. Você jogou tudo fora. Eu só estou limpando a bagunça. E com isso, saí da sala, deixando-a para enfrentar as ruínas do que ela destruiu. Os dias seguintes à festa de jantar foram um turbilhão de emoções, procedimentos legais e conversas desconfortáveis. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente pelo nosso círculo social. Os sussurros, olhares de lado e silêncios constrangedores foram difíceis de suportar no começo, mas não se comparavam a enfrentar Caroline todos os dias. Ela ainda morava na casa, embora eu tivesse me mudado para o quarto de hóspedes. Por enquanto, achei que fosse o melhor para as meninas que mantivéssemos alguma semblante de normalidades pelo menos até que os procedimentos de divórcio pudessem estabelecer os arranjos de custódia. Caroline oscilava entre implorar por perdão e se refugiar em um silêncio gelado. Suas lágrimas secaram na manhã seguinte, substituídas por uma raiva amarga que fervia logo abaixo da superfície. Eu podia perceber que ela estava furiosa não apenas comigo, mas com ela mesma. O mundo cuidadosamente construído dela havia desabado, e não havia mais ninguém a quem culpar além dela mesma. Eu, por outro lado, me sentia estranhamente distante. A raiva que alimentou minhas ações durante a festa de jantar havia se dissipado. No lugar dela, estava uma resolução tranquila de reconstruir minha vida, peça por peça, sem ela. Minha prioridade agora eram as meninas e garantir que elas saíssem dessa bagunça o menos prejudicadas possível. Contar para Emma e Sophie foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Elas eram pequenas demais para compreender totalmente a complexidade da situação, mas grandes o suficiente para perceber que algo estava errado. Sentamos elas na sala de estar em uma tarde tranquila de domingo. Caroline e eu tínhamos concordado em manter a conversa civilizada, embora a tensão fosse palpável no ar. Meninas, comecei, minha voz firme apesar do nó na garganta. Mamãe e eu temos algo importante para conversar com vocês. Emma, sempre perceptiva, olhou para mim com os olhos arregalados e preocupados. Vocês vão se divorciar? Ela perguntou, sem rodeios. A pergunta me pegou de surpresa, mas acenei com a cabeça. Sim, querida. Vamos. Mas não é por causa de nada que vocês fizeram. Nós duas amamos muito vocês, e isso nunca vai mudar. Sophie, a mais nova das duas, começou a chorar. Mas por quê? Vocês têm que ficar juntos para sempre. Caroline estendeu a mão para ela, mas Sophie se afastou, enterrando o rosto no meu ombro. O gesto feriu Caroline visivelmente, embora ela tentasse disfarçar. Às vezes os adultos cometem erros, Caroline disse, com a voz trêmula. E esses erros significam que não podemos ficar juntos do jeito que costumávamos. Mas ainda somos seus pais, e sempre seremos uma família. A conversa durou o que pareceram horas, embora provavelmente não tenha durado mais que 20 minutos. No final, Emma foi para o quarto, e Sophie se agarrou a mim como se soltar de mim fizesse com que eu desaparecesse. Eu a segurei forte, jurando silenciosamente que, não importa o que acontecesse, eu sempre estaria lá para elas. Os procedimentos de divórcio começaram para valer na semana seguinte. Minha advogada, uma mulher perspicaz e objetiva chamada Jenna, me assegurou que as evidências que eu havia reunido trabalhariam a meu favor. O adultério ainda era um fator em nosso estado, e o caso de Caroline com Ethan pesaria bastante na determinação da custódia e na divisão dos bens. Caroline, é claro, havia contratado seu próprio advogado, um homem arrogante e excessivamente confiante que parecia determinado a prolongar o processo o máximo possível. Vamos lutar pela custódia compartilhada, 50-50, ele anunciou durante nossa primeira sessão de mediação, como se fosse uma conclusão inevitável. Jenna não se mexeu nem um pouco. Isso é improvável, dadas as circunstâncias, ela disse friamente. Mark tem a custódia primária das crianças, e as evidências da infidelidade de Caroline tornarão difícil para ela argumentar o contrário. Caroline me lançou um olhar fulminante do outro lado da mesa. Você está tentando tirar meus filhos de mim, ela acusou. Não estou tentando tirá-los, eu respondi calmamente. Estou tentando protegê-los. Eles precisam de estabilidade, Caroline, e, neste momento, sou eu quem pode oferecê-la a elas.
O advogado dela tentou argumentar, mas Geno interrompeu com uma montanha de evidências, mensagens de texto, fotos, extratos de cartões de crédito e o relatório do detetive particular. No final da sessão, Caroline parecia derrotada. Pela primeira vez, senti um toque de simpatia por ela. Ela fez sua cama, mas agora teria que deitar nela. Uma noite, enquanto eu colocava Sophie para dormir, a campainha tocou. Caroline estava na cozinha, tomando um copo de vinho e olhando fixamente pela janela. Ela não se mexeu, então fui atender. Lá na varanda estava Ethan. Posso ajudar em algo? Perguntei, minha voz fria. Eu só preciso falar com Caroline, ele disse, desconfortável sob o meu olhar. Ele era mais jovem do que eu esperava, com uma aparência cuidadosamente arrumada que o fazia parecer mais um garoto brincando de se vestir do que um homem. É importante. Saí para fora e fechei a porta atrás de mim. Você já causou dano o suficiente, eu disse. O que quer que você tenha para dizer a ela, pode fazer em outro lugar. Ele hesitou, então assentiu. Olha, cara, eu não queria que nada disso acontecesse. E isso saiu do controle. Eu ri amargamente. Você não queria que isso acontecesse? O que exatamente você achou que aconteceria quando começou a dormir com a esposa de outro homem? Ele não tinha uma resposta para isso, então eu me virei e entrei de volta na casa, trancando a porta atrás de mim. Quando contei a Caroline sobre a visita dele, ela olhou para o lado, seu rosto indecifrável. Eu não quero vê-lo, ela disse suavemente. Bom, eu respondi. Por que ele não é bem-vindo aqui? Apesar do caos, a vida começou a se acomodar em uma nova rotina. As meninas ficavam comigo na maior parte do tempo, embora Caroline tivesse visitação nos fins de semana. Me joguei no trabalho, encontrando consolo na estrutura e previsibilidade que ele oferecia. Meus colegas de trabalho eram solidários, embora eu pudesse perceber que eles tomavam cuidado para não fazer muitas perguntas. A casa, que antes era um lugar de calor e felicidade, agora parecia vazia. Empaquei as coisas de Caroline e as coloquei em um depósito, recuperando o espaço para mim e para as meninas. Foi um pequeno passo, mas pareceu significativo uma maneira de marcar o início de um novo capítulo. Caroline, por sua vez, se mudou para um pequeno apartamento no centro da cidade. Ouvi de amigos em comum que as coisas com Ethan haviam desmoronado. Ele não conseguiu lidar com as consequências da festa de jantar ou com a pressão de estar em um relacionamento com uma mulher casada. Ela estava sozinha agora, enfrentando as consequências de suas ações. Pela primeira vez em meses, senti uma centelha de esperança. Meu casamento tinha acabado, mas minha vida não. Eu tinha minhas filhas, minha carreira e a promessa de um recomeço. E, por agora, isso era o suficiente. Os meses seguintes ao divórcio foram alguns dos mais desafiadores da minha vida, mas também pareceram um novo começo. Eu tinha custódia total de Emma e Sophie, e a presença de Caroline em nossas vidas diminuiu para visitas breves e desconfortáveis. Ela se mudou para um apartamento modesto do outro lado da cidade, e, até onde eu sabia, seu relacionamento com Ethan tinha terminado. Ela era uma sombra da mulher que eu conhecia, quieta, retraída e aparentemente resignada à sua nova realidade. Para mim, a reconstrução foi lenta, mas constante. Eu me concentrei em dar às meninas uma sensação de estabilidade, garantindo que suas vidas permanecessem o mais normal possível. Começamos novas tradições e noites de filmes às sextas-feiras, caminhadas nos finais de semana e cafés da manhã com panquecas aos domingos. Lentamente, as feridas da traição de Caroline começaram a cicatrizar. Mas a vida tem uma maneira de nos lembrar que nunca termina de nos testar. Era uma noite de terça-feira quando a ligação chegou. Eu acabara de terminar de colocar Sophie para dormir e estava ajudando Emma com um projeto escolar quando meu telefone vibrou na bancada. O número era desconhecido, mas algo em mim me disse para atender. Alô, eu disse, segurando o telefone entre o ombro e a orelha. É o Mark Walker? Perguntou uma voz feminina, seu tom formal, mas com urgência. Sim, sou eu. Quem é? Esta é a oficial Dias, da polícia do condado. Estou ligando em relação a Caroline Walker.
Receio que tenha acontecido um acidente. Meu coração parou. Que tipo de acidente? Ela está. Ela está viva, disse a policial rapidamente, mas está em estado crítico. Ela se envolveu em uma colisão na rodovia mais cedo nesta noite. Encontramos seu número listado como contato de emergência dela. Por um momento, o ambiente pareceu se inclinar. Caroline e eu já não éramos mais casados, mas a ideia de vê-la deitada em uma cama de hospital, machucada e sozinha, era insuportável. Qual hospital? Perguntei, já pegando as chaves. Quando cheguei ao hospital, o cheiro estéril e as luzes fluorescentes duras pareciam sufocantes. Uma enfermeira me direcionou para a UTI, onde Caroline estava deitada conectada a uma teia de máquinas. Seu rosto estava roxo, o braço engessado e sua respiração era superficial. A visão dela, tão frágil e vulnerável, trouxe uma enxurrada de memórias dos tempos bons, da mulher que eu um dia amei. O médico se aproximou, com uma expressão grave. Ela sofreu ferimentos internos graves e explicou. Fizemos tudo o que podíamos, mas as próximas 24 horas serão críticas. Ela pode falar? Perguntei. Ela está consciente, mas fortemente sedada. Você pode ficar com ela, mas tente manter isso breve. Eu acenei com a cabeça e entrei no quarto. Os olhos de Caroline se abriram levemente quando me aproximei. Quando ela me viu, um sorriso triste e fraco cruzou seus lábios. Mark, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu estou aqui, eu disse, puxando uma cadeira para perto da cama. As meninas estão bem. Elas estão com uma vizinha. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Me desculpe tanto, ela disse, sua voz quebrando. Por tudo. Não, eu disse, balançando a cabeça. Nós já passamos por isso. Não, ela insistiu. Você precisa saber. Eu nunca parei de te amar. Nem por um segundo. Eu fui estúpida e egoísta, mas você sempre foi a melhor coisa da minha vida. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Por tanto tempo, eu me convenci de que a odiava, que o amor que compartilhávamos havia sido irremediavelmente quebrado. Mas agora, vendo-a assim, tudo o que eu sentia era tristeza. Você precisa focar em melhorar, eu disse, forçando um sorriso. Nós vamos resolver o resto depois. Ela assentiu fracamente, os olhos se fechando. Diga às meninas que eu as amo, ela murmurou. Você pode dizer isso a elas mesma, eu respondi, apertando sua mão. Mas ela já estava dormindo. Eu fiquei no hospital naquela noite, incapaz de deixar seu lado. Memórias da nossa vida juntos passavam pela minha mente como um filme cruel. O dia em que nos conhecemos, nosso casamento, o nascimento das nossas filhas. Até os momentos ruins pareciam distantes e insignificantes agora. Por volta das 3 da manhã, o médico voltou. Sua expressão era inescrutável, mas eu sabia o que ele estava prestes a dizer. Fizemos tudo o que pudemos, ele começou, sua voz pesada de arrependimento. Os ferimentos dela eram graves demais. Sinto muito, Sr. Walker. A sala parecia desmoronar ao meu redor. Por toda a raiva, traição e dor que Caroline causou, eu não estava pronto para isso. Eu não estava pronto para perdê-la para sempre. Alguns dias após o funeral, um advogado entrou em contato comigo. Caroline havia deixado uma carta, endereçada a mim e às meninas, para ser entregue no caso de sua morte. Com as mãos trêmulas, eu a abri. Se você está lendo isso, significa que eu não tive a chance de dizer adeus da maneira que eu queria. Primeiro, quero dizer o quanto sinto pela dor que causei, pela confiança que quebrei, e pelo amor que dei como garantido. Nunca poderei desfazer o que fiz, mas espero que você acredite em mim quando eu digo que nunca parei de te amar. Mesmo nos meus momentos mais sombrios, você foi minha luz. Para Emma e Sophie, vocês são tudo para mim. Sei que eu as decepcionei, e isso é algo que carregarei comigo sempre. Por favor, não deixem meus erros definirem suas memórias sobre mim. Lembrem-se dos bons momentos e saibam que sempre estarei com vocês. Mark, você é o melhor pai que nossas filhas poderiam ter, e o melhor homem que eu já conheci.
Espero que você encontre a felicidade novamente, mesmo que seja sem mim. Você merece isso. Obrigado por todos, pela vida que construímos, pelo amor que compartilhamos, e pela família que sempre nos unirá. Com todo o meu amor. Caroline. Quando terminei de ler, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. A raiva e o amargor que eu carregava por tanto tempo pareciam se dissolver, substituídos por uma tristeza profunda. Caroline se foi, e com ela, a possibilidade de qualquer resolução. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei em uma gaveta. A vida seguiria para mim, para as meninas, mas nunca seria a mesma. A dor da traição dela ainda estava lá, mas agora ela se juntava à dor de sua ausência. Às vezes, as maiores feridas são aquelas deixadas por aqueles que mais amamos. E às vezes, o perdão chega tarde demais.